Inclusive tem um outro texto que eu acho que também é bem conhecido de Eclesiastes, que é Eclesiastes 7, versículo 2, que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso em seu coração. Então, aqui a gente vê um pouco dessa visão realista, como você destacou bem, de Eclesiastes, de que não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de reconhecer qual é a realidade, uma realidade de um mundo que padece com o pecado, que aí, pelo pecado veio a morte. Então, a casa onde há luto, ou em momentos de sofrimento, como você bem disse, nós temos na Escritura e na ação de Deus em nossa vida caminhos para aprendermos sobre como lidar com isso e como esse não vai ser o nosso fim supremo, né? Existe um acerto de contas, existe uma esperança para depois disso, né? Mas como lembrar que somos mortais, né? Que temos esse fim, deve ser algo que devemos praticar na nossa vida. Inclusive, no seu livro você fala de uma expressão em latim, né? Que tem a ver com isso. Como é que funciona? Pois é um dos títulos do capítulo, né? Uhum. Quando trata da exposição do início do capítulo 9, né? Uhum. O memento mori, memento vivere, né? Lembre-se que você vai morrer e lembre-se que você vai de viver. Eclesiastes, em determinado momento, vai mostrar essas duas coisas, né? Você tem que lembrar que é mortal, que a sua vida terá um fim, que seus dias são curtos. Isso traz uma sobriedade, né, à sua vida, né? O que torna o tempo um ativo valioso é que ele é limitado. Se você não tivesse que morrer, teria tempo a perder de vista, né? Você nunca perderia tempo, você sempre teria mais tempo. É a morte que delimita o nosso tempo, que torna, né, o torna um ativo escasso. Eu tenho que saber como melhor aproveitar esse tempo. Então esse é um dos benefícios de lembrar que você vai morrer. E você não precisa fazer muito esforço, não. Você já viveu um pouquinho, você já perdeu entes queridos. Você já lidou com a morte precoce, talvez de amigos, né, colegas no colégio, como eu, perdi 2 na fase escolar da vida, né? A morte chegou cedo, bateu cedo, né, na minha jornada. Um avô, um tio querido, um irmão da igreja, um pastor, que você perdeu na pandemia. Você não precisa fazer muito esforço, não, tá? A morte vem com esse recado rotineiramente, você só tem que estar atento. É nesses momentos que a gente lembra, cara, um dia sou eu sou mortal, eu não vou viver para sempre, a não ser que Jesus volte antes e me promova para agora. Salvo isso, eu vou ter que passar pela morte. Então, e há grande aprendizado nisso, grande proveito nisso, né? Por mais que a nossa sociedade queira tapear a morte e fingir que não vai morrer, né? Prorrogar a juventude até o máximo possível, né? Na aparência dos nossos corpos, na longevidade dos nossos sonhos. É uma cultura que idolatra a juventude, né? Sim. E que despreza os cabelos grisalhos, né? Despreza as canas da sabedoria, né? E que tem pavor da morte. É impressionante. É a geração que se veste de caveira, mas tem pavor da morte. Existem paradoxos, né? Caveira virou moda, mas vai falar em morte, todo mundo fica apavorado. Exato. Né? Parece que, né, a caveira, né, a morte virou artigo de moda, de luxo, mas ninguém sacou que é o destino de todo mundo. Eclesiastes vai bater nessa tecla, ó, vai morrer, todos vamos morrer, o justo e o injusto, o sábio e o tolo, a cova espera todos nós. Você tem que aprender com isso. Você está preparado para morrer? E saber como viver bem? Então não tem sentido essa vida. Não, é justamente ao saber que você vai morrer que agora você vai aprender como viver. E lembre-se que você vai viver, tá? Você não sabe se a morte vai chegar amanhã, daqui a 10 anos, 20, 30, não sabe. Mas não se esqueça de viver também. Que até a cova tem muita coisa para desfrutar da vida, se você desfrutá-la da maneira certa, na dependência de Deus. Então são esses dois extremos, né? Esses dois lados da balança, né? É lembrar que você vai morrer e lembrar que você tem que viver. Não é uma coisa nem outra, né? Você não precisa ser um pessimista nem um otimista. Nem o mundo vai acabar e desista de viver, e nem viver e desfrutar da vida como se não tivesse amanhã. Não. É viver nesse mundo real, ciente da morte, ciente dos sofrimentos até a morte,
mas confiantes naquele que é soberano sobre o sofrimento, soberano sobre a morte, aquele que, sendo o próprio Deus, fez-se servo e experimentou sofrimento desde o início, para morrer uma morte de cruz, provou de tudo isso que a gente provou, sentiu na pele, na carne, tudo que nós sentimos nesse mundo, e morreu. Não foi poupado da morte, mas venceu a morte. O túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. Há esperança, há sentido nessa vida com Cristo, mesmo ainda sentindo os efeitos desse mundo caído. Então esse é o Evangelho segundo Eclesiastes, já nos apontando para aquele filho de Salomão, aquele descendente de Davi, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É Jesus que corrobora Eclesiastes. Quer ganhar sua vida? Vai perdê-la.